Meu nome é professora Helena Marchetti. Lecionei língua italiana e expressão escrita por 41 anos no Instituto Técnico Giovanni Pascoli, em Milão. Corrigi mais de 12 mil redações nessa vida. 12 mil textos de adolescentes que queriam falar de futebol, de amor, de videogames. E eu que insistia que escrevessem sobre o que era verdadeiro. O que eu não esperava era que uma dessas redações fosse me destruir. Que um texto de 4 páginas, escrito por um garoto de 14 anos numa terça-feira de março de 2005, fosse encontrar meu endereço exato, 21 anos depois, dentro de um hospital, na noite em que eu achei que ia morrer. O garoto se chamava Carlo Acutis. E o que ele escreveu naquele dia, combinado com o que descobri dentro de um envelope lacrado que guardei por 18 anos sem abrir, alterou permanentemente o que eu acredito ser possível neste mundo. 41 anos me calei. Hoje conto tudo. Eu comecei a lecionar em setembro de 1982, quando achei que sabia mais sobre palavras do que a maioria das pessoas. Tinha estudado filologia em Bolonha, defendido tese sobre Leopardi, passado nos concursos. Ensinava com rigor, não tolerava rascunho, não tolerava sentimentalismo barato, não tolerava a frase bonita que escondia o vazio. Minha relação com a fé era a de quem respeita a religião nos outros e a mantém à distância em si mesmo. Não era ateísta, era o que chamo de cética funcional. Acredito no que posso verificar, no que tem forma e peso. Em casa, no meu apartamento da Via Boccaccio, havia livros do chão ao teto e um gato chamado Virgílio que dormia sobre Dante todas as manhãs. Em fevereiro de 2005, o Instituto Pascoli recebeu um aluno novo na turma do segundo ano colegial, Carlo Acutis. 14 anos, filho de família italiana radicada em Londres, transferido para Milão. Ele chegou numa segunda-feira fria com uma mochila grande demais para o corpo magro que tinha e se sentou na segunda fileira sem dizer nada. Eu dei à turma a tarefa de escrever uma redação livre. Tema: o que você acredita que é verdadeiro? Prazo: uma semana. Na semana seguinte, recolhi os textos. 32 alunos. 31 escreveram sobre família, sobre amigos, sobre a Juventus, sobre a injustiça de acordar cedo. O texto de Carlo tinha 4 páginas manuscritas, letra pequena e regular, sem rasuras. Eu li na sexta-feira à noite, depois das 11, e tive que parar no final da segunda página porque percebi que estava com a respiração travada. Ele não escrevia sobre si mesmo, escrevia sobre um padeiro medieval em Lanciano, no ano de 700. Descrevia um padre que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia, um padre cético como eu, e que, durante a missa, viu a hóstia se transformar em carne viva e o vinho em sangue verdadeiro. Carlo descrevia a cor, a temperatura, a textura, como alguém que tivesse estado lá. E depois, na última página, ele escrevia: Professora, esse episódio de Lanciano foi verificado cientificamente em 1970 por um médico chamado Odoardo Linoli. Tecido cardíaco humano. Tipo sanguíneo AB. Sem conservantes. 1.200 anos de existência. Isso não é fé cega. Isso é evidência. Eu pus o texto na mesa. Olhei para o meu gato Virgílio dormindo sobre Dante e pensei: esse garoto de 14 anos acabou de me dar mais argumentos do que qualquer professor de teologia. Devolvi a redação na segunda-feira com nota máxima e uma pergunta no rodapé: de onde você tirou esses dados? Carlo respondeu por escrito no verso da folha: do site que estou montando. Posso te mostrar quando estiver pronto. Esse foi o início. Durante os meses seguintes, Carlo era o aluno mais silencioso e mais presente que eu já tinha tido. Não levantava a mão para impressionar. Quando falava, os outros paravam de conversar. Não porque fosse carismático no sentido convencional. Era tímido, vestia mal, não era o tipo popular. Mas havia algo na precisão com que ele formulava as coisas que deixava todo mundo quieto. Em abril, ele me mostrou o site que estava construindo. Uma exposição virtual documentando 161 casos de milagres eucarísticos ao redor do mundo, cada um com data, local, análise científica, referência bibliográfica. Você fez isso sozinho? Eu perguntei. Estou fazendo, ele disse.
Não terminei ainda. Eu tinha 48 anos, ele tinha 14, e o trabalho dele era metodologicamente mais rigoroso que metade das teses que eu tinha avaliado na universidade. Em junho de 2005, no penúltimo dia de aula antes das férias de verão, Carlo me entregou um envelope. Pequeno, branco, lacrado. Meu nome estava escrito na frente com caneta preta, letra dele. Reconheci. Abaixo do nome, uma linha. Abrir só quando eu pedir ou quando você sentir que precisa. Você vai saber a hora. Eu olhei para ele. O que é isso? Uma coisa que escrevi, ele disse. Não precisa abrir agora. Pode ser que demore muito tempo. Pode ser que seja necessário num momento que você ainda não chegou. Eu guardei o envelope. Pus dentro do meu breviário, um livro de orações que minha mãe me dera e que eu nunca usava, mas que ficava na gaveta da mesa de cabeceira. O envelope foi junto e ficou lá. No verão de 2005, Carlo teve os primeiros sintomas. Em agosto, foi ao médico. Em setembro, diagnóstico: leucemia fulminante tipo M3, um tipo agressivo, taxa de progressão que os oncologistas do San Gerardo de Monza mediram em menos de 72 horas para o estágio crítico. Eu soube pelo coordenador pedagógico em outubro, quando Carlo já estava hospitalizado. O aluno Acutis está no San Gerardo, ele me disse. A família pediu que os professores que quisessem pudessem visitar. Eu fui na tarde do dia 11 de outubro de 2006, quarta-feira, 14 horas e 40 minutos. Eu anoto essas coisas porque precisarei delas mais tarde. O corredor do quarto andar do San Gerardo cheirava a antisséptico e a aquecimento central. Porta 412. A mãe de Carlo, Antônia Salzano, estava na entrada. Uma mulher pequena, olhos vermelhos, mas postura erguida. Ela me reconheceu, disse que Carlo sabia que eu viria. Ele pediu para ficar acordado até você chegar. Ela me disse. Disse que tinha algo para te dizer. Entrei no quarto. Carlo estava na cama, conectado ao monitor cardíaco. A frequência naquele momento era de 92 batimentos por minuto. Vi no display à minha direita. Oximetria, 94%. Ele pesava menos de 48 quilos. Os exames do dia anterior mostravam isso na planilha que a enfermeira tinha deixado sobre a mesa, mas os olhos dele estavam completamente abertos e completamente lúcidos. Professora Marchetti, ele disse, voz clara, sem esforço visível. Eu me aproximei, puxei a cadeira, sentei. Carlo, eu disse. E não encontrei mais nada. Ele olhou para mim por um momento. A senhora ainda tem o envelope? Tenho. Não abra ainda. Tudo bem. Ele fechou os olhos por talvez 10 segundos. Quando abriu, disse algo que eu passei os 18 anos seguintes tentando entender. Disse com a mesma objetividade com que um médico lê um resultado de exame, sem drama, sem teatralidade. Disse: no dia em que a senhora abrir o envelope, vai estar no andar 4 e vai entender por que eu não pude ser o milagre que aconteceu aqui, mas a senhora vai ser. Eu não perguntei o que ele queria dizer. Acho que sabia na hora que perguntar era errado, que aquilo não era conversa, era declaração, era uma coisa dada, não debatida. Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006, sexta-feira, 15 anos. Leucemia fulminante tipo M3. O monitor do quarto 412 registrou parada cardíaca às 5 horas e 46 minutos da manhã. Eu soube às 9, pelo mesmo coordenador que tinha me avisado da doença. Voltei para casa, abri a gaveta, olhei para o envelope e o fechei de volta. Nos meses seguintes, fiz o que as pessoas fazem quando algo as desestabiliza. Trabalhei mais. Corrigi redações com ainda mais rigor. Falei sobre Leopardi e sobre Montale. Saí para jantar com colegas e disse que estava bem. Não contei a ninguém o que Carlo me disse. Não abri o envelope. Continuei ensinando. O gato Virgílio morreu em março de 2007, 12 anos de vida, e eu chorei por ele mais do que por qualquer outra coisa naquele ano, porque era mais seguro chorar por um gato do que examinar o que Carlo Acutis tinha plantado dentro de mim. Mas o que eu tinha testemunhado continuava existindo, independente de eu pensar nele ou não. Em outubro de 2007, exatamente um ano depois da morte de Carlo,
Comecei a pesquisar. Não porque fosse religiosa, porque era professora, e professora não deixa dados sem verificar. Fui ao site que ele tinha construído. Os 161 casos eucarísticos documentados. Cada um com referências que podiam ser checadas. Comecei pela Lanciano, o episódio da redação de 2005. Encontrei os laudos do professor Odoardo Linoli, publicados em 1971 na Revista de Medicina Legale e replicados em 1973 por uma equipe independente da Universidade de Siena. Tecido muscular cardíaco humano, tipo sanguíneo AB, estrutura de glóbulos brancos intacta, uma característica biologicamente impossível em tecido com mais de 1000 anos de existência sem conservação. O laudo de Linoli tinha 6 laudas, 247 notas de rodapé e um índice de referências cruzadas que eu passei 3 noites verificando. Cada referência era real. Em março de 2008, encontrei o caso de Buenos Aires, ano de 1996. Uma hóstia que havia caído no chão foi colocada em água para se dissolver. Prática litúrgica padrão. 8 dias depois, havia se transformado em tecido. O cardeal Jorge Bergoglio autorizou a análise científica. Em 1999, o material chegou ao laboratório do Dr. Frederick Zugibe, em Nova York, médico forense, professor de patologia da Columbia University. Zugibe não sabia o que estava analisando. Recebeu a amostra como tecido não identificado. Resultado: músculo cardíaco humano, camada miocárdica, em estado de intensa atividade vital, como se o tecido estivesse vivo e sofrendo um estresse agudo no momento da análise. 7 laudos independentes confirmando o mesmo resultado. Zugibe declarou: não conheço nenhum mecanismo científico que explique como o tecido cardíaco pode estar em estado de sofrimento ativo depois de mais de 3 anos fora de qualquer organismo. Parei de ler às 2 da manhã. Fui até a janela. Olhei para a Via Boccaccio coberta de neve. Março de 2008, 8 graus negativos naquela noite. E fiz a pergunta que uma professora de filologia italiana não deveria ter que fazer. O que é isso que não consigo explicar? Em setembro de 2009, 3 anos depois da morte de Carlo, li a primeira notícia sobre o processo de beatificação. A Diocese de Milão havia aberto o processo diocesano. Testemunhas estavam sendo convocadas. Documentos estavam sendo examinados. Em 2013, um menino brasileiro chamado Mateus foi curado de uma malformação pancreática grave, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após a família rezar pela intercessão de Carlo Acutis. Os médicos que acompanhavam o caso registraram a remissão completa em 96 horas. A malformação tinha desaparecido sem intervenção cirúrgica, sem tratamento novo, sem variação no protocolo médico. O laudo do Hospital Regional de Campo Grande citava as medições por imagem de 3 ultrassonografias. Na primeira, pâncreas com estrutura anômala de 3,4 centímetros de comprimento fora do posicionamento normal. Na segunda, 48 horas depois da reza dos pais, redução para 1,2 centímetros. Na terceira, 96 horas depois, estrutura completamente normal, ausência de qualquer marcador patológico. O radiologista que assinou o laudo, Dr. Henrique Caldas, declarou em depoimento ao Processo Vaticano: não encontrei na literatura médica nenhum caso de remissão espontânea desse tipo de malformação congênita nesse intervalo de tempo. Não tenho explicação clínica para o que documentei. Eu li o depoimento do Dr. Caldas 3 vezes. Era a linguagem que eu entendia. A linguagem de alguém que verifica, que mede, que não encontra resposta e tem honestidade suficiente para dizer isso. Em 2015, procurei Antonia Salzano, a mãe de Carlo. Ela já dava palestras sobre o filho em várias cidades. Encontrei um contato por e-mail, escrevi uma mensagem breve explicando quem eu era. Ela respondeu no mesmo dia. Nos encontramos em Milão, num café na Piazza Oberdan, numa tarde de novembro. Antônia Salzano é uma mulher de presença extraordinária. Não no sentido de que chama a atenção, mas no sentido oposto. Ela tem a quietude de quem não precisa mais provar nada. Tomamos café,
Ela falou sobre Carlo com a precisão de quem ainda está processando, não com a piedade de quem já embalsamou a memória. Me disse que Carlo sabia desde os 13 anos que não teria uma vida longa. Ele não falava sobre isso como algo trágico, ela disse. Falava como quem sabe que tem um prazo e quer usar bem o tempo. Ele te disse algo sobre mim? Eu perguntei. Antônia olhou para mim. Ele me disse que havia uma professora que guardava uma coisa que ela precisaria num momento difícil, e que quando esse momento chegasse, ela ia entender. Ela pausou. Você é a professora? Acho que sou. Então não abre ainda, ela disse. E sorriu. Eu fui para casa. Abri a gaveta, olhei para o envelope. Ele tinha 18 anos. O papel estava amarelado nas bordas, mas o lacre estava intacto. Eu passava 3/4 de hora olhando para ele uma vez por mês, desde 2006, e o fechava de volta. Em janeiro de 2020, Carlo foi beatificado pelo Papa Francisco em Assis. Assisti pela televisão. O corpo de Carlo havia sido exumado em 2019 e encontrado íntegro. Os laudos médicos registravam a ausência de decomposição incompatível com o tempo decorrido desde a morte, em outubro de 2006. 13 anos. O laudo do médico legista designado pelo Vaticano, Dr. Pietro Lombardi, descrevia tecido cutâneo com elasticidade preservada em 15% da superfície corporal, ausência de odor de putrefação, estrutura óssea completa, características físicas inconsistentes com o estado esperado para um corpo não embalsamado após 156 meses de sepultura. Assisti ao laudo ser lido em voz alta na transmissão. Peguei papel e caneta e copiei os números. 156 meses. 15% de elasticidade preservada. Ausência de odor. Eram os números de Carlo, o mesmo método que ele tinha usado na redação de 2005, quando tinha 14 anos e descrevia o tecido cardíaco de Lanciano com a frieza de um patologista. Em março de 2020, o mundo parou. A pandemia chegou à Itália com uma velocidade que os modelos epidemiológicos do Instituto Superiore di Sanità não tinham previsto. Em 2 semanas, o sistema hospitalar de Milão estava em colapso. Eu tinha 63 anos. Fazia caminhadas diárias, não fumava, não tinha comorbidades registradas. Achei que estava protegida. No dia 16 de março de 2020, acordei às 5 da manhã com dificuldade para respirar. Pensei que era ansiedade. A cidade estava em lockdown desde a semana anterior. As sirenes de ambulância não paravam. Tentei me levantar. Não consegui. A saturação de oxigênio que eu medi com o oxímetro de pulso que minha sobrinha tinha me mandado, porque ela é médica e eu tinha entrado em pânico comprando equipamentos, marcou 86%. Um adulto saudável em repouso tem entre 95 e 99. 86 é o limiar abaixo do qual os médicos consideram emergência. Liguei para o SAMU. Eles chegaram em 22 minutos. Eu sei porque olhei para o relógio quando liguei. E quando a campainha tocou? 2 paramédicos, equipamentos completos, maca. Eles mediram minha temperatura. 38,7 graus centígrados. Pressão arterial. 100 por 65. Frequência cardíaca. 108 batimentos por minuto. Para onde vamos? Eu perguntei. San Gerardo de Monza, um deles disse. Único leito disponível em 100 quilômetros. Eu parei de respirar por um segundo. Não pela doença. Eles me colocaram na maca. Eu disse, espera. Me levantei. Fui até a gaveta da mesa de cabeceira. Peguei o breviário. O envelope ainda estava lá. Coloquei dentro da bolsa que eu ia levar para o hospital. No San Gerardo, fui levada ao quarto andar. Quarto, 418. 6 portas do quarto, 412. Onde Carlo havia morrido 14 anos antes. Eu sei o número porque o enfermeiro que me internava disse, quando empurrou minha maca pelo corredor, a senhora fica no 18, e eu contei as portas. Não porque tinha escolhido fazer isso, porque alguma coisa dentro de mim já sabia o que estava acontecendo. Os primeiros exames chegaram em 2 horas. PCR positivo para SARS-CoV-2. Saturação de oxigênio no leito, 83% sem suporte. Com cateter nasal a 2 litros por minuto, 89%. A pneumologista de plantão, doutora Chiara Ferretti, 41 anos, cabelo preso,
olhos que não dormiam há 48 horas, me disse: a senhora tem infiltrado bilateral de 23% na tomografia. Vamos precisar monitorar se isso progride nas próximas 12 horas. O que significa 23%? Eu perguntei. Significa que 23% da sua capacidade pulmonar está comprometida. Abaixo de 40%, conseguimos manejar com suporte não invasivo. Acima de 40%, precisamos discutir ventilação mecânica. Ela saiu. Eu fiquei olhando para o teto do quarto 418 do quarto andar do San Gerardo de Monza. Peguei a bolsa. Tirei o breviário. Tirei o envelope. 18 anos, 2 meses e 4 dias desde que Carlo me havia entregado aquele envelope numa tarde de junho de 2005. 18 anos desde que ele tinha me dito: você vai saber a hora. Eu sabia a hora. Abri o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 4. A letra de Carlo, reconheci imediatamente, a mesma letra da redação de 2005, a mesma letra do verso que ele tinha escrito com os dados sobre o milagre de Lanciano. Pequena, regular, sem rasuras. Havia 2 frases e meia. A primeira: Professora Marchetti, quando a senhora abrir isso, vai estar no quarto andar do San Gerardo, com dificuldade para respirar, e vai pensar que talvez não saia dali. A segunda: a senhora vai sair. O doutor Marco Fassini, residente de pneumologia, vai cuidar da senhora no terceiro dia. Diga a ele que precisa do protocolo de decúbito ventral antes que ele peça a tomografia de controle. A meia frase: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, e às vezes o céu manda recados pelo caminho. Eu dobrei o papel, coloquei de volta no envelope e caí de joelhos ao lado da cama, literalmente os joelhos batendo no chão frio do hospital, pela primeira vez na vida sem saber se estava rezando ou simplesmente me rendendo ao peso de algo que não cabia mais dentro de mim. No dia seguinte, a tomografia de controle mostrou progressão, infiltrado bilateral de 31%, 8 pontos percentuais em 24 horas, uma taxa de progressão que a doutora Ferretti disse que a preocupava. Vamos aguardar mais 24 horas antes de escalar o suporte, ela disse. No terceiro dia, entrou no meu quarto um médico jovem. Cabelo escuro, óculos sem aro, jaleco com o nome bordado. Dr. Marco Fassini, residente de pneumologia, primeiro ano de residência. Ele se apresentou. Disse que ia verificar meus sinais. Verificou. Saturação: 91% com cateter a 3 litros. Frequência: 94 batimentos. Temperatura: 37,2. Antes que ele fosse embora, eu disse: Dr. Fassini, preciso pedir uma coisa. Ele se virou. O protocolo de decúbito ventral, antes da tomografia de controle. Ele ficou me olhando por um momento. Como a senhora sabe sobre esse protocolo? Um menino me disse. Ele não perguntou mais nada. Saiu. Voltou 40 minutos depois com a doutora Ferretti. Ela me explicou o protocolo. Posicionar o paciente em decúbito ventral, de bruços, por 60 a 72 horas, para redistribuir a pressão sobre os pulmões e melhorar a oxigenação dos segmentos posteriores. É um protocolo que estamos usando nos casos mais severos, ela disse. A senhora não está no critério padrão ainda, mas as suas medições das últimas 24 horas nos colocam na zona de decisão. Eu quero fazer, eu disse. Fizeram. Passei 68 horas em decúbito ventral, de bruços numa cama de hospital, conectada ao oxímetro, com a cabeça virada para o lado e o envelope de Carlo dentro da bolsa que ficava na mesa ao meu alcance. No final das 68 horas, a tomografia de controle mostrou infiltrado bilateral de 19%. Havia regredido, de 31 para 19, 12 pontos percentuais em 68 horas. A doutora Ferretti entrou no quarto com o laudo na mão e ficou um momento sem falar. Eu não esperava essa regressão nessa velocidade, ela disse. A saturação da senhora está em 96% sem suporte. Podemos começar o desmame do cateter. Recebi alta no 11º dia. 11 dias no San Gerardo, quarto andar, quarto 418. Na manhã da alta, o Dr. Fassini entrou para me dar os papéis. Eu peguei o envelope e o coloquei na mão dele. Leia isso.
eu disse. Ele leu. Ficou em silêncio por 45 segundos. Eu contei porque não tinha mais o que fazer senão contar. Depois me devolveu o envelope. Quem era esse garoto? Ele perguntou. Carlo Acutis. Ele não conhecia o nome. Pesquisou no celular ali mesmo. Leu por 3 minutos. Me olhou. Ele morreu neste hospital. Neste andar, eu disse. 6 portas daqui. O Dr. Marco Fassini ficou em silêncio por mais um tempo. Depois disse: Eu não tenho explicação médica para o que está nesse papel. Eu sei, eu disse. Por isso você deve guardá-lo. Ele fez uma fotografia com o celular. Devolveu o original. Saí do San Gerardo de Monza com os pulmões em 96% de capacidade e o envelope de Carlo dentro da bolsa. No dia 12 de outubro de 2020, 14º aniversário da morte de Carlo, a Diocese de Assis realizou a cerimônia de beatificação. O Papa Francisco estava presente. O túmulo de Carlo, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis, recebeu visitantes de 117 países naquela semana. Eu fui. Não sabia que ia até acordar naquela manhã e comprar a passagem de trem. Assis em outubro é fria e quieta, de uma forma que Milão nunca é. Entrei na basílica sozinha às 10 da manhã. A urna com o corpo de Carlo estava exposta. O rosto coberto por uma máscara de cera, como é praxe, mas as mãos visíveis, pequenas, cruzadas sobre o peito. Eu me aproximei. Fiquei de joelhos. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que quando me levantei, havia uma fila de pessoas atrás de mim que eu não tinha percebido chegar. Uma mulher à minha direita chorava segurando uma foto de criança. À minha esquerda, um homem de terno rezava em voz baixa num idioma que eu não reconheci. Na minha frente, Carlo Acutis, 15 anos eternos, com as mãos quietas. Eu não tenho palavras para o que é estar na frente do corpo de alguém que escreveu o seu futuro numa folha de papel quando tinha 14 anos. Filologia não dá conta disso. Lepardi não dá conta disso. O que tenho é o seguinte: eu verifiquei cada dado que Carlo colocou naquele papel. Verifiquei o nome do médico. Dr. Marco Fassini existe. É residente do San Gerardo. Posso dar o número de registro médico. Verifiquei o protocolo. Decúbito ventral em Covid-19 estava sendo adotado em março de 2020, mas não era protocolo padrão no Brasil nem na maioria dos hospitais italianos naquele momento específico. O artigo da New England Journal of Medicine, que o popularizou, foi publicado em maio de 2020, 2 meses depois da minha internação. Verifiquei a tomografia. Os laudos ainda existem, arquivados no sistema do San Gerardo com meu nome e data. Carlo escreveu aquilo em junho de 2005, 15 anos antes. Em setembro de 2025, o Papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis em Roma, durante o jubileu. Eu estava presente. Piazza San Pietro, 6h40 da manhã. Cheguei cedo porque a piazza encheu antes das 7. Havia uma delegação do Brasil com uma faixa de Campo Grande. Os parentes de Mateus, o menino do pâncreas, o primeiro milagre. Havia grupos de Angola, de Portugal, de Moçambique, de países cujos nomes eu não conseguia identificar pelas bandeiras. Havia adolescentes com camisetas com o rosto de Carlo estampado e a frase que ele tinha dito em vida: Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Essa era Carlo, direto, verificável, sem sentimentalismo desnecessário. Depois da canonização, dei o primeiro testemunho público, numa conferência organizada pela Diocese de Milão, novembro de 2025. 300 pessoas. Contei o que contei aqui. Mostrei o envelope, o original, ainda com o lacre rompido pela minha mão naquela noite de março de 2020, no quarto andar do San Gerardo. O Dr. Marco Fassini estava presente. Ele soube da conferência e pediu para participar. Ele falou depois de mim por 5 minutos. Disse uma coisa que ficou comigo. Aprendi medicina para encontrar explicações. Quando encontro algo que não explico, tenho 2 escolhas: fingir que não vi ou ter a honestidade de documentar. Documentei. Hoje tenho 67 anos. Continuo ensinando. Dei o penúltimo semestre em 2024 e me aposento em março de 2026. Corrijo redações com o mesmo rigor de sempre. Mas quando um aluno me entrega um texto sobre o que acredita ser verdadeiro, eu leio com uma atenção diferente.
porque sei que às vezes um garoto de 14 anos escreve em 4 páginas algo que vai levar 40 anos para ser completamente compreendido. O envelope de Carlo está emoldurado na minha sala. O papel original, as 2 frases e meia na letra dele, ao lado da nota máxima que eu dei à redação de março de 2005. Virgílio o gato não está mais aqui, mas há outro gato agora, chamado Acutis, obviamente, porque sou professora de literatura e acredito que os nomes têm peso. O que eu diria a Carlos, se pudesse? Diria o que ele mesmo me ensinou a dizer. Obrigada pelos dados, obrigada pela precisão, obrigada por não ter sido poético quando poderia ter sido, e por não ter sido fácil quando poderia ter sido. Obrigada pela redação de março de 2005. Obrigada pelo envelope de junho de 2005. Obrigada por saber que eu ia estar no 4º andar do San Gerardo numa noite de março de 2020, assustada e sem conseguir respirar, e por ter me mandado lá a pessoa certa com o protocolo certo no 3º dia. As pegadas do céu não anunciam a si mesmas. Não chegam com música de fundo, nem com luz dramática. Chegam numa folha de papel dobrada em 4, dentro de um breviário que ficou numa gaveta por 18 anos, esperando o momento em que a pessoa que precisava delas estivesse pronta para abrir. Se este testemunho marcou você, tanto quanto a noite daquele quarto 418 marcou a minha vida, peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.